Bom dia, Bem-vindos professor. de volta à disciplina de História do Direito. Hoje é dia 7 de abril. E nós vamos fazer hoje uma aula sobre a transição, né, os principais elementos de contraste que caracterizam o direito medieval e quais são as principais diferenças do direito medieval para o direito moderno. Antes de começarmos a aula, a gente sempre abre aquele espaço para perguntas, dúvidas sobre o andamento da disciplina. Eu ainda vou dar uma reorganizada ali nos tópicos do AVA, do Moodle, né? Adicionando alguns novos materiais, reorganizando ali a ordem dos conteúdos. E eu também estou compartilhando com vocês alguns dos vídeos, das gravações, das aulas das outras turmas. Para quem tem interesse ou curiosidade, pode também ver o que está sendo passado para as outras turmas, porque, inclusive, de noite, a gente tem alguma diferença, porque também tem a participação da professora Cláudia. Alguém tem alguma pergunta? Como é que vocês foram no questionário? Conseguiram realizar com tranquilidade? Professor, eu queria saber se o senhor pretende dar algum feedback das respostas. Sim, eu só vou demorar um pouquinho para isso, porque estou um pouco... Acho que eu vou demorar um pouco para corrigir, mas eu posso fazer depois um feedback geral assim, sobre quais seriam as respostas. Certo. Ficou alguma coisa na dúvida, assim, mais destacada? Não, eu particularmente achei as suas aulas bem compatíveis com as perguntas. A gente, com o material da sua aula, dá para ter uma noção muito boa dos períodos. Os textos o texto do Espanha, que eu achei assim que as informações estão meio espalhadas, né? A gente tem que consolidar, juntar, porque ele faz uma digressão para um lado da frente, aí volta para um tema mais de um tempo anterior, aí tem um pouco mais de Isso. dificuldade. Mas foi tranquilo, sim. Eu acho que a nossa aula, a minha aula, no caso, também é bem bagunçada, porque eu estudei História do Direito um pouco assim também, com várias informações, aí vocês devem perceber, né? Às vezes eu falo do direito romano, aí eu volto, comento uma coisa. Eu acho que tem gente que fica, meu Deus do céu, o que ele está fazendo? Mas em História do Direito existem muitas conexões, né? E conexões de coisas em séculos muito diferentes, então às vezes quando a gente está falando sobre o assunto não forma assim uma linha progressiva, coerente, né? Mas, de qualquer forma, pelo menos, né? Então, já tentando me disciplinar na organização, eu estou trazendo esses slides com algumas informações para a gente ir acompanhando. O ponto que eu ia iniciar a aula de hoje, né, é retomando a aula anterior, que eu acho que a gente chegou mais ou menos até esse tema, né? Eu tinha a gente falou na aula anterior sobre alguns exemplos do que seria o direito germânico, tá? E eu estava explicando para vocês que o direito da Idade Média ele é composto por diversas camadas, né? Existe uma influência que já vem do direito romano, porque vários dos territórios e vários dos povos que compuseram os reinos medievais, eles anteriormente eram províncias romanas, eles estavam habituados ali à existência de um sistema legal, que era baseado no direito romano, e isto, apesar da queda do Império Romano, isto não acaba completamente, ainda existe uma influência cultural advinda do período do direito romano. Uma parte dessa influência vai se dar pela estrutura eclesiástica, pela igreja, que, de certa forma, é a instituição mais burocrática nesse período, com maior enraizamento em diversos territórios, em diversos lugares, né? Em todos os lugares dessa Europa fragmentada por diferentes reinos, havia ali instituições eclesiásticas. Por outro lado, existe uma
ampla camada de direito costumeiro de origem germânica, desses povos conquistadores. Então, boa parte do que seria o direito medieval, direito feudal, direito deste período de 1000 anos, é um direito que mistura elementos tanto da tradição antiga romana como da tradição germânica. E o principal, um dos principais elementos para a gente analisar essa relação, né, as relações sociais, as relações políticas, econômicas na Idade Média, é como o poder se estrutura através do domínio da terra, tá? Eu acho que eu já tinha comentado isso anteriormente, eu trago aqui um exemplo nesse slide, do reino de Wessex, né, que é lá na Inglaterra, mas isso é um exemplo de uma forma de estruturar as relações dentro de um reino que é semelhante a vários outros reinos medievais, tá? E que tem a ver com as concessões de terra. Eu tinha mencionado para vocês anteriormente que os reinos germânicos, eles eram muito estruturados a partir de relações familiares, de parentesco, de lealdade, de que as conquistas eram retribuídas com um domínio de terras. Só que esse domínio de terras, ele implicava um controle, a exploração, mas também encargos de governo. Isso significa dizer que a aristocracia, digamos assim, que vai se formando a partir dessa elite social vinculada ao rei, à conquista. Essa aristocracia, ela tem funções que são militares, porque elas precisam apoiar o rei nas guerras, né? Elas têm uma origem militar e guerreira, mas a aristocracia ela também tem uma função de governo que se revela para a gente também a partir dos julgamentos, a partir da jurisdição. Então, os senhores feudais, os senhores de terras, eles tinham não só o domínio econômico das terras, mas eles tinham os encargos do governo, eles exerciam a jurisdição sobre aquele feudo. Tá? Jurisdição que era complexa, que era plural, porque também havia a jurisdição da igreja, também havia, em alguns momentos, a jurisdição real dos reis. Então, sempre vocês precisam lembrar que existe um pluralismo de jurisdições. Tá? Mas a nobreza, ela tem um papel nessa jurisdição. Por outro lado, esse domínio da terra, ele nunca nunca se confunde plenamente com a propriedade. Tá? O domínio das terras, ele não possuía um caráter absoluto e individualista. Quer dizer, não é o indivíduo que tem a propriedade do feudo. Tá? É a sua posição, a posição que ele ocupa de senhor feudal, que, de certa forma, ou pertence originalmente ao rei e é dado de forma precária, quer dizer, temporária, né, revogável, né, que se perde com a morte, ou então de forma permanente, e aí nós temos um feudo hereditário. Existiam duas formas, basicamente, dessa transferência de terras, de forma precária ou de forma hereditária. De qualquer forma, isto não remete a um indivíduo proprietário, mas alguém que tem um encargo de governo. Tá? E daqui a pouco eu respondo as perguntas do chat. E, como eu vinha mencionando, a ideia dessa precariedade, tá? Ainda assim, não se confunde com o indivíduo proprietário, porque o feudo, as terras, se referem a um sistema de governo que é compartilhado, que os servos, os vassalos, a igreja, os funcionários do rei, diversos elementos, né, estão sobre aquele feudo, sobre aquela terra. Então, o senhor feudal ele não tem amplos poderes como um proprietário teria sobre um bem imóvel. Entendem? Então,
A Idade Média ela vai desenvolver um sistema de propriedade bem diferente do que havia no direito romano clássico e do que haverá depois no direito moderno. Tá? Então, existe um contraste bastante importante e a gente vê isso no direito de propriedade. Vamos comentar aqui o chat. Em direitos reais, a posse precária tem uma espécie que é a permissão do indivíduo de permanecer na posse da coisa. Tem alguma relação com este contexto? Tem a relação no uso da palavra precário. A palavra precário, ela realmente significa esta situação de que você não tem o direito absoluto e permanente sobre a coisa. Esse direito ele é restrito e ele é, de certa forma, temporário, porque ele é condicional, ele depende de uma condição. Alguém pode revogar, né, porque isso depende de uma decisão de outra pessoa. Né? A gente fala também do caráter precário dos servidores públicos com contrato temporário, porque esse contrato pode ser encerrado pela administração, não tem estabilidade. Né? Então, nesse sentido, o uso da palavra coincide, mas não do ponto de vista dos conceitos jurídicos do direito civil atual. Tá? Não é que na Idade Média era a posse precária que a gente tem hoje no direito civil, entende? Mas a palavra, né, remete a essa mesma situação. Né? Vejam vocês, por exemplo, o grande contraste, né, está entre o caráter hereditário e o caráter devolutivo, digamos assim, o temporário do poder exercido pelo senhor feudal. Vou voltar aqui. Então, se vocês olharem para os cartórios, né, os cartórios no Brasil, até recentemente, até antes da Constituição de 1988, os cartórios, em grande maioria, eram hereditários. Eles eram uma espécie de propriedade de uma pessoa que passava para seus filhos, passava para seus netos, e originalmente muitos cartórios eles eram ou comprados, né, leiloados, ou atribuídos por alguém, e em especial, muita gente, isso a gente tem na nossa história do direito, exemplos de pessoas que prestavam serviços ao rei de Portugal e como recompensa ganhavam um cartório no Brasil, por exemplo. Então o cartório era uma moeda de troca dos serviços à coroa, aos reis. Como é esse exemplo que eu estou dando das terras no regime feudal, só que muitos séculos antes. Entenderam o paralelo? Então, as terras eram atribuídas pelos reis na Idade Média, né, como forma de distribuir o exercício do governo, né, para os vassalos. Quer dizer, os vassalos é que exercem o governo naquele território, em vez do rei ter que governar diretamente. E no caso dos cartórios, era muito semelhante aqui no Brasil. Tá? O Estado, né, a coroa, em vez de governar diretamente, em vez de fazer tudo funcionar sob o seu comando imediato, transferia isto para os vassalos, né, desde que eles fossem fiéis, né, merecessem, coisa assim. E isso acabava sendo incorporado ao patrimônio daquela família. Tanto que já faz um bom tempo, mas eu acho que até hoje existem alguns cartórios que vêm dessas dinastias familiares. Né? Alguém que tinha o avô, que tinha o cartório, passou para o pai, passou para o neto, e ainda exerce uma parte da jurisdição do Estado brasileiro, né, oficial, como parte do seu domínio, digamos assim. Né? Vamos voltar aqui à apresentação. Então, nos reinos em que os reis tinham um controle mais próximo, essa transferência de terras, ela podia ser precária, ela podia ser revogada pelo rei. Mas o desenvolvimento do feudalismo,
ele implica justamente no caráter permanente, não mais o caráter temporário dessas doações. Eu havia mencionado também na aula anterior que alguns desses reinos, deixa eu ver aqui o chat, o fato de ter a propriedade definitiva tornava o vassalo mais independente do governante ou não tinha diferença? É exatamente esse o ponto. Exatamente esse o ponto. Tá? Com o feudalismo, nós temos um alto grau de autonomia dos senhores feudais, da nobreza, da aristocracia, dos governantes locais, né? Um alto grau de autonomia em relação ao rei. Então, isso significa dizer que não havia possibilidade de uma monarquia absoluta durante a maior parte da Idade Média, simplesmente porque os reis não tinham como possuir um poder absoluto. Porque o poder de governar ele era compartilhado com toda esta série de vassalos que compunham a nobreza. Né? Então, vocês veem que a feudalização, né, o processo de aquisição dessas terras pela nobreza, terras que não são adquiridas por meio de uma propriedade no sentido moderno, mas esse domínio, né, tipicamente medieval, esse processo ele vai reduzir o poder dos reis e vai aumentar o poder da nobreza. Esse processo ele vai se reverter no final da Idade Média, passagem do final da Idade Média para a Idade Moderna, que é o período em que os reis vão concentrar mais poder em si, né, de certa forma, em competição com a nobreza. Tá? Então, quando a gente vê o início da Idade Moderna, a partir das descobertas da América, por exemplo, né, no século XVI, XVII, a gente vê um período em que os reis eles estão tentando controlar o reino. E uma forma de controlar o reino muitas vezes era revogar essas concessões de terra. Tá? Por exemplo, a nossa própria ocupação das colônias brasileiras, né, das colônias no Brasil, as capitanias hereditárias. Vocês lembram disso, da escola? Primeiro, elas são doadas, né, são concessões de terra que incluíam jurisdição e eram hereditárias. Era para ser de caráter permanente. De certa forma, vocês sabem que não dá certo, né? Porque os donatários, eles não conseguem, ou, por não querer ou não ter interesses, não fazem os investimentos, eles não conseguem controlar bem essas terras e tem um barulho aqui do lado. E a coroa portuguesa, ela precisa tomar de volta essas terras, ela revoga essa doação de caráter temporário. Então, por isso que esses territórios eles não continuam sendo de domínio hereditário. Ok, eu tinha colocado aqui o mapa do Império Carolíngio, tá, que era um desses impérios que tenta fazer uma espécie de restauração da ordem imperial romana. Tá? Por que isto? Vocês lembram que eu mencionei para vocês que a queda do Império Romano implica uma fragmentação política do mapa da Europa. Né? Só um momentinho aqui, peraí. Muito bem, estamos de volta. A gente tem algumas questões técnicas aqui. Eu vinha falando que o mapa político da Europa era extremamente fragmentado, enquanto que no Império Romano a gente tinha aquela ideia de unidade política. E vocês podem observar que existem diversas tentativas de restauração do Império Romano por parte desses reinos. E um desses é o Império Carolíngio. Só que
Este processo ele vai levar a uma expansão definitiva do cristianismo na Europa. Então não existe uma unidade política, mas existe uma unidade, de certa forma, religiosa, e em menor escala uma unidade cultural. E, no entanto, vai ser formado como reino sucessor, né, de certa forma sucessor do Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico, que tem um nome muito imponente, mas vocês veem que não como vocês percebem nesse mapa, né, cheio de territórios, né, autônomos. É como a gente estava falando na questão anterior, né, que a Karina levantou sobre o vassalo ser mais independente. Neste império, né, o Sacro Império Romano-Germânico, essas relações elas são ainda mais demarcadas por esse caráter de independência de algumas cidades, de alguns vassalos, príncipes e assim por diante. Vamos ver a outra pergunta. Esse processo reforça as relações de suzerania e vassalagem, fundamentadas nas instituições do coloniato romano, comunidade germânica, fruto da interação germânica e romana na sociedade. Tá, exato. Bem isso. Então, vocês estão acompanhando, né? O Sacro Império Romano Germânico, inclusive até no nome, ele traz esses elementos que são várias camadas do direito medieval. Tem a inspiração romana, então tem influência do direito romano, sim, tem influência da tradição relacionada ao Império Romano, tem esse caráter germânico e tem o elemento central da religiosidade cristã, né? O papel da igreja dentro desse sistema. Então, essa é ele representa uma boa síntese desses elementos do direito medieval. Então, essa ideia de renovação do Império Romano, ela vai estar presente ao longo de toda a Idade Média, e esse império também vai estar presente ao longo de toda a Idade Média como uma recorrente tentativa de reconstrução de uma ordem imperial unificada. Essa ideia, ela, de certa forma, é mais característica daquele governo carolíngio, Carlos Magno, lá, aquele império anterior, mas ela vai se aparecendo novamente ao longo da história. De certa forma, no entanto, existe uma mistura entre os ideais de império, do imperador, que governa diferentes povos a partir da figura do imperador romano, e também existe a influência do cristianismo dentro desse processo. A ideia de que o imperador ele também é um líder espiritual que tem uma característica de chefe espiritual, de certa forma, concorrendo com o poder dos papas, tá? Como líder espiritual. Tá? E na Idade Média a gente vai ver muito essa disputa entre os imperadores e os papas. Tá? Quem é que lembra disso nas aulas de história? Tá? Existiam imperadores, inclusive, que nomeavam o seu próprio papa. Né? Tinha o papa, o antipapa, esse tipo de história assim, né? Então, você tem uma constante disputa por se determinar quem é o governante legítimo, digamos assim, de todos esses povos, de todos esses territórios. É nesse contexto que o direito romano vai ser recepcionado também na Idade Média. Tá? Alguns utilizando o direito romano para defender o poder dos imperadores e outros usando o direito romano para aplicar a questões de propriedade, como eu tinha mencionado nas aulas anteriores. Tá? Ou então a ideia de que cada príncipe, cada rei, cada governante no seu reino é como se fosse um imperador. Ele é a autoridade máxima. Né? Então, o rei da França, ele é como se fosse o imperador, né, equivalente ao imperador romano, só que na França. O rei de Portugal, ele é como se fosse o imperador, só que em Portugal. Né? Então, essa ideia da autoridade máxima, do soberano, é uma ideia que é uma adaptação do direito romano para o contexto da Idade Média.
Apesar disso, né, apesar de influências do direito romano, a gente precisa lembrar que o mais importante, o que predomina ao longo de toda a Idade Média é o direito costumeiro. Tá? Nós temos uma ordem plural em que existem, às vezes, leis, existem alguns códigos aqui e ali, mas predominantemente na prática o direito ele é costumeiro. Tá? Então, existe uma escassez de fontes legislativas no período da Alta Idade Média, né, ou dessa passagem da Alta para a Baixa Idade Média. Então, daquelas leis do Império Carolíngio, que trazia um pouco mais de documentos legais, que hoje a gente chamaria de leis, né? Entre essas capitulares e as legislações dos reis da França da Idade Média, existe uma espécie de intervalo de tempo em que existe muito pouca produção legislativa. Né? Isso porque ocorre aquilo que vocês perceberam aqui na nossa aula, um processo de transferência dos atributos do governo dos monarcas para os senhores feudais, para a aristocracia. Então, existe toda uma camada de governo autônomo que resolve todo tipo de litígio e conflito dentro do próprio feudo, dentro dos poderes locais. Ou pela igreja, ou pelo senhor feudal, ou então pelos próprios métodos de resolução de conflitos típicos das tradições orais, costumeiras, que variam de lugar para lugar. Mas, de certa forma, a gente pode ver vários padrões, né, de júris, de formas de resolução de conflitos, digamos assim. Um dos mais peculiares e muito comuns eram os ordalhos, né? Ordalhos, duelos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também na aula de hoje. A gente vê que ocorreu nesse longo período um processo de feudalização, tá? Esses novos reinos feudais, eles se estruturavam a partir dessas relações de fidelidade entre monarcas e nobreza, principalmente uma nobreza guerreira, tá? E existia um grande poder centrado nas autoridades do local. Tá? E relativamente existia pouco poder de cima para baixo. A ideia do governante lá em cima intervindo nos feudos. Isto porque vocês talvez não possam perceber isto. Os próprios reis, eles eram também senhores feudais, quer dizer, eles tinham os seus próprios feudos, que eles governavam diretamente, e os outros feudos eles atribuíam aos outros nobres, entendem? Então, se vocês veem o mapa da França ao longo da Idade Média, vocês vão ver que aquilo que é chamado de domínio real, aquilo que o rei governava diretamente, ele vai aumentando. Primeiro ele diminui drasticamente, porque ele distribui todas as terras para os vassalos, e depois, no período da Baixa Idade Média, o período que começa a se concentrar o poder de novo nas mãos dos reis, aí esse domínio real vai aumentando. Aí os reis começam a ter mais poder. E aí é que vai dar a base para o absolutismo, mas não nesse período anterior da maior parte da Idade Média. Entenderam essa relação? E hoje a gente está acostumado a falar dos reis absolutos, né, como parte do direito, como parte da Idade Média. Mas esse é um fenômeno do início da modernidade. Tá? A modernização do Estado está associada ao absolutismo dos reis. Importante destacar, então, que o direito medieval ele é marcado pelo particularismo. Tá? Isso significa dizer que sempre existe o domínio do particular sobre o geral. Tá? O direito ele é... tá. Vamos aproveitar para responder essa questão, já que eu estou sendo importunado aqui por um animal. No caso aqui, a minha gata está me incomodando aqui. Não, você poderia explicar novamente essa relação entre rei, senhores feudais e imperador? Tá? Legal, só para deixar isso bem claro. Tá? É estabelecido, né, depois do Império Carolíngio,
o Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico, ele legalmente, né, oficialmente, ele se diz o sucessor do Império Romano na Europa. Então é como se ele fosse o Império Romano, só que na Idade Média. Claro que existia um outro Império Romano, lá em Constantinopla, né? Mas principalmente a partir da separação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, essas relações elas vão se distanciar bastante, tá? Então, o imperador era este indivíduo que reclamava o direito de governar todos os povos, tá? Justamente porque ele se dizia o sucessor do imperador romano. Só que, no caso do Império Romano, do Sacro Império, tá? Os vassalos do Sacro Império eles tinham muito poder e muita autonomia em comparação com este imperador. Existiam alguns imperadores que eram muito poderosos, mas é por razões particulares. Tá? Mas a regra é de que essa figura não tinha tanto poder assim. Tá? Inclusive, era uma monarquia eletiva. Havia uma eleição para este cargo de imperador. Os reis, né, eles, por exemplo, rei da França, rei de Portugal, rei de Castela, estes reis, eles eram como se fossem imperadores no seu reino. O que isso significa? O imperador, lá no direito romano, ele é a autoridade mais alta. Quer dizer, você pode recorrer da decisão de um magistrado ao imperador. Entenderam? Ele é uma autoridade, inclusive, recursal. Só que você não tem para onde recorrer de uma decisão do imperador. Certo? É como se fosse o STF, que é nessa estrutura recursal. Então, vocês veem que existe uma posição, que é uma posição de decisão última, né? de instância final, digamos assim, né? De autoridade mais alta. E essa era a posição ocupada no direito romano pelos imperadores. E aí, os reinos medievais eles vão se estruturar com a ideia de que o rei é este imperador dentro do seu reino. Ele é a autoridade mais alta, máxima. Tá? Isso, claro, em paralelo com a autoridade eclesiástica. Né? Porque quem que é a autoridade mais alta, né? Na estrutura da igreja? É o Papa. Então, o Papa, ele, de certa forma, ele é um monarca absoluto nesse sentido. Né? Ele tem concentra em si uma autoridade bastante grande. Tá? Mas, tirando a parte da jurisdição eclesiástica, do ponto de vista secular, os reis eles têm esse papel. Tá? Tem. A pergunta é quando os papas começam a existir. É engraçado isso, né? Porque parece que é uma coisa que sempre existiu, porque faz parte da estrutura eclesiástica, né? É igual aos doutores, né? Eu tenho doutorado. Eu tenho doutorado porque eu me apresentei uma tese para outros doutores. Só doutores podem julgar doutores. Mas quem são os primeiros doutores, né? Como é que alguém surgiu com doutorado? Na verdade, os papas, só voltando lá para o final do Império Romano, né? O cristianismo, no final do Império Romano, ele não era totalmente centralizado. Ele era mais ecumênico, ele era mais estruturado na forma de conselhos dos bispos, das dioceses, dos bispos das cidades mais importantes, Jerusalém, Alexandria, Nicéia, né, Constantinopla, Roma. Então existiam vários bispos importantes. Né? E com a gradual queda do Império Romano, formação de novos reinos, e depois, em especial, a conquista de vários territórios pelos árabes, né, do Egito, do Oriente Médio, os bispos eles vão caindo, digamos assim, um a um, né, e vai sobrar
como autoridade máxima o bispo em Roma, né? E também no Império, que seria o Império Bizantino, né? Então vão sobrar nesse jogo, né, pela disputa de autoridade, o bispo de Roma e de Constantinopla, para simplificar, né? No Império Bizantino é um pouco mais complicado, mas enfim. Então, com a cisma que eu mencionei para vocês, essa separação vai se estabelecer de maneira definitiva. Mas já muito antes vinha se estruturando a tendência de concentração dos poderes no bispo de Roma, que é o Papa, né, o sucessor do trono de São Pedro, né, que é uma espécie de monarquia absoluta. Né. Tem o poder de fazer decretos, de instâncias superiores, etc. Né. Também é eletivo, né, também tem essas características parecidas com a do Sacro Império. Mas aí eu teria que ver a data, em qual momento que isso realmente se estrutura, tá? Mas isso é relativamente fácil de encontrar, né? Então, voltando aqui ao nosso slide, eu estava falando que o particularismo é o elemento central do direito romano nesse período, tá? O particular sempre prevalece sobre o geral. A lógica dos privilégios é muito estruturante no direito, tá? Então, a ideia de que os direitos são estabelecidos através de privilégios particulares, tá? Cada feudo, cada senhor feudal, ou então cada classe, cada grupo, vai ter um conjunto de privilégios. Determinada cidade, os cidadãos da cidade tal, vão ter privilégios de não poder ser presos pelo senhor do feudo. Então, quer dizer que se tiver alguma disputa, alguma jurisdição, os cidadãos daquela cidade têm o privilégio de ser julgados por magistrados da cidade. Então, o sistema ele se estrutura a partir dessa lógica de privilégios. Tá? Privilégio é uma palavra muito importante no direito feudal, e a passagem desse direito, que vem da Idade Média para a modernidade, passa por essa transformação, essa ideia de abandonar a ideia de privilégios e estabelecer direitos gerais. As diferenças regionais eram predominantes, tá? Então, sempre o caráter local, diferenças de estatuto, diferenças de status dentro da cidade, o direito aplicado ao nobre é diferente do direito aplicado ao vassalo, ao servo, por exemplo, ao camponês, que é diferente do direito aplicado ao padre, tá? Justamente porque o status da pessoa determina qual a ordem jurídica que ele está inserido e associado. E aí nós temos novamente a importância dos juramentos, que é um elemento recorrente, né, na história do direito. Tá? Lá no direito arcaico, ele aparece com força, aí com o direito germânico ele volta novamente com bastante força. Tá? A ideia do juramento sobre as relíquias agora, né, dentro de um contexto religioso muito forte, e a ideia de que é preciso que haja uma cerimônia pública de vassalagem, né, uma performance, às vezes um espetáculo, o beijo vassálico, né, uma forma de conexão entre as pessoas, né. E nós temos aí a ideia de que cada relação feudal ela poderia ser regulada com privilégios e com disposições particulares específicas. Aqui é uma pergunta interessante, Karina comenta assim: então, enquanto o feudalismo se fortalecia, a igreja ia se unificando em paralelo? É isso, é bem observado, tá? Então, a gente tem um processo de enfraquecimento da autoridade central pelo feudalismo, né? Quando a gente fala da relação entre os reis e os vassalos. E, por outro lado, na igreja,
nós temos um processo gradual de centralização do poder na figura dos papas. Tá? Existem vários livros sobre isso que se referem ao processo de centralização do poder dos papas, e alguns historiadores sugerem que antes de existirem monarcas absolutos, os papas que se estabeleceram como os primeiros monarcas absolutos, os governantes que tinham a palavra final, que tinham o poder mais alto dentro daquela estrutura burocrática, né? Então, de certa forma, o papado ele influencia bastante a forma como vai se centralizar o poder nos reinos também, tá? Mas porque o papado faz isso com muito antes do que os reinos. Então vejam só, a ideia de governo no início da Europa medieval, ela era menos abstrata, menos sofisticada, digamos assim, em alguma medida, do que o que vinha antes e o que vem depois. Menos abstrata porque ela estava relacionada menos com estruturas universais de governo, né, de impérios, e mais concreta porque estava vinculada a relações fáticas, de domínio de terra, de fidelidade pessoal, de laços de parentesco, né? Então, o central é essa dimensão concreta na Idade Média. Mas existiam também, né, instituições formais, mas principalmente vinculadas com a igreja, com a estrutura eclesiástica. E existiam também alguns cargos políticos, códigos legais, só que eles tinham um funcionamento que era mais subsidiário, tá? Porque nós temos o predomínio dos costumes. Então, geralmente, tudo se resolve na esfera local e pelos próprios costumes. E aí, só casos excepcionais que vão, digamos assim, secundários, né? Não excepcionais, mas secundários, que vão acabar parando em instâncias judiciais mais complexas, que vão trazer uma discussão de códigos, de leis escritas, porque isso tinha uma aplicação muito menor do que do direito costumeiro. O elemento central era sempre a pessoa do rei, né? Nós temos um governo de caráter pessoal muito forte. A ideia de que o reino da França ele vai bem se ele tiver um rei bom, virtuoso, belo, né? Filipe o Belo, né? O Filipe o Bom, tem sempre esses nomes, essas virtudes. Aí tem o grande, aí tem o santo, e assim por diante, né? A figura pessoal é muito importante para a definição do reino, né? Porque não havia essa noção impessoal de Estado. Quando a gente fala Estado brasileiro, o Estado ele é diferente da pessoa que ocupa o governo, tá? Existe um caráter impessoal no Estado moderno. Mas, ainda que existissem instituições independentes, no mundo medieval, havia muita conexão entre o caráter pessoal do governante e o funcionamento das instituições. Vamos ver aqui, a Jéssica comenta, essas instâncias mais complexas eram as que utilizavam o direito romano? Ah, isso, exatamente, tá? Assim, não é 100%, tá? Mas existe essa conexão com bastante força. Então, por exemplo, assim, na corte se você consegue, através de um recurso, uma petição, chegar à corte de um rei ou do imperador, ali os juristas, as pessoas que acompanham os julgamentos, ou que auxiliam o rei a tomar as suas decisões, elas vão mais frequentemente utilizar o direito romano. Então, o direito romano ele tem maior trânsito, digamos assim, nessas esferas mais altas, né, nessas instâncias superiores. E enquanto a grande maioria dos casos são resolvidos nas próprias localidades. Né? O direito canônico e eclesiástico são direitos que também são formais, também
são escritos, também tem doutrina. Então, eles são muito parecidos com essa lógica do direito romano. Eles têm muita influência do direito romano, mas têm as suas características próprias, porque os temas envolvem debates teológicos, morais e assim por diante, né? Mas é bem parecido nessa estrutura. Por outro lado, a grande maioria dos julgamentos, dos conflitos, eles são resolvidos, como eu mencionei, no âmbito local, pelas próprias pessoas, ou com a autoridade mediada pelo senhor feudal, ou ainda pelos membros da igreja, né? Os padres, as autoridades da igreja, elas podiam também julgar as pessoas, principalmente quando houvesse alguma conexão com as áreas de atuação da igreja, que podiam ser bastante amplas, né? E as mesmas acusações que não tinham a ver originalmente com questões da igreja poderiam se misturar, né? Então, por exemplo, se a pessoa cometeu uma ofensa ou cometeu um crime, eventualmente ela podia ser acusada também de heresia, ou de feitiçaria, ou de algum outro elemento que trouxesse, que puxasse, digamos assim, a jurisdição da igreja. Então, essas jurisdições, vejam vocês, elas não eram muito bem definidas. Isso é importante vocês perceberem. Havia sempre confusão. Ninguém sabia exatamente a fronteira. A igreja cuida disso, os nobres cuidam daquilo. Numa leitura abstrata, a gente tem essa separação, mas na prática as coisas poderiam se misturar bastante, tá? Importante que vocês lembrem disso. Uma das grandes marcas do direito feudal os ordalhos, são os ordalhos. Não, isto. Os ordalhos eram uma forma de julgamento, de certa forma, muito populares, mas que implicavam uma conexão com o julgamento divino. Os ordalhos eram uma forma costumeira de estabelecer julgamento em que a inocência ou a culpa, né, a verdade, ela ia se estabelecer a partir de uma intervenção divina. Através de um ritual de invocação, né, quem iria julgar a questão era Deus, digamos assim. Essa é a lógica do ordalho. O ordalho, ele podia ser feito de diversas maneiras, tá? Existiam ordalhos de fogo, ordalhos de água, ou existiam diversos métodos de ordalho. O que implica o ordalho, a lógica? Né? Que a pessoa vai passar por um teste, esse teste implica um sofrimento, um desafio, uma marca, e se ela passar nesse teste, isso é prova da sua inocência. Se ela não passar nesse teste, isso é prova da sua culpa, digamos assim, né? Então, é uma forma de julgamento baseada em tradição e baseado na ideia de intervenção divina. Não é baseado na ideia de, digamos assim, busca por evidências, né? Ou por reconstrução de testemunhos, tá? Os julgamentos por testemunhos, por júris, também existiam. Tá? Também era uma outra forma de resolução dos conflitos. Trazer testemunhas e quantas testemunhas ficam do lado de uma pessoa, quantas ficam do lado de outra, e nesse sentido. Mas os ordalhos, eles eram a forma de determinar a verdade, digamos assim, que era muito popular. Quem é que já viu alguma coisa sobre ordalhos? Já viu algum filme? Já viu alguma história? Vocês conseguem ver aqui as imagens? Eu lembro Fica à vontade. Daqueles filmes que a pessoa tinha que andar no carvão, se queimasse o pé era culpado, se não queimasse era inocente. Isso, exatamente. Até hoje tem gente que gosta de fazer, andar em brasas, né? Até porque é possível, né? Não é tão extraordinário assim conseguir andar sobre brasas e não se queimar, se você tiver uma boa prática.
Mas, de qualquer forma, esse é um bom exemplo. E qual que é o fundamento teológico disso? Por que que a pessoa que segura uma barra de ferro quente na mão, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, nesse quadro da final da Idade Média, início da Renascença, ou então aqui uma pessoa que está flutuando sobre a água, enquanto que outra tem um pezinho afundando ali, não sei se vocês conseguem ver a imagem, tem uma mulher que está sobre a água e tem um pezinho afundando ali. Qual que é a lógica do ordalho? Né? Basicamente, seria demonstrar que Deus está meio que protegendo a pessoa que está certa, que é inocente, digamos assim. Uhum. Então, o fundamento teológico da ideia de que Deus ele é justo, por definição, e também diferente de uma espécie de concepção moderna de um Deus que é liberal na economia, digamos assim, o Deus, na Idade Média, ele é interventor. Ele intervém nas coisas, ele não deixa as coisas acontecer, não é um Deus do laissez-faire, né? do mercado. Assim. Não, ele é um Deus que intervém. Então a ideia é de que Deus, se ele estiver na frente, também tem uma cerimônia de invocação, porque às vezes ele não está vendo. A ideia de onisciência também é uma construção teológica complexa. Né? Então, assim, se ele estiver testemunhando, ele vai intervir. Ele não vai deixar que uma pessoa inocente seja punida. Entendeu? Essa é a lógica. Então, como que se fazia isso? Claro, dá muito poder para aquela pessoa que administra o ordalho, para aquela pessoa que vai aplicar e vai verificar se existiam lesões nas mãos ou nos pés, né, da pessoa que faz o ordalho de fogo. No fundo, é essa pessoa que decide se a pessoa é inocente ou culpada, né? Mas aí ela decide em nome de Deus, digamos assim, né? Então, essa é uma forma de julgamento que dá muito, muito poder para quem está no comando do julgamento. Tá? O ordalho de água, ele era muito peculiar, né? Vocês podem ver aí uma pessoa boiando. A pessoa boiando, ela é inocente ou ela é culpada? Inocente, né? Quem afundou é culpado. É isso, a gente tem um pouco dessa concepção, né? Não sei se vocês já viram muita discussão sobre isso, mas geralmente sim, se você vê uma pessoa sendo presa, o cérebro imediatamente vai pensar assim, é culpado, né? Por quê? Porque está sendo preso. Então a gente tem um pouco dessa conexão, assim, esse pensamento circular. Esse julgamento ele é muito interessante, o ordalho da água, porque ele é, de certa forma, surpreendente nesse sentido. O ordalho da água podia ser administrado num rio, num lago, ou às vezes num poço também. Né? Ali na imagem é um lago. E como que ele era feito? Se chamava uma autoridade eclesiástica, um padre, que ele fazia uma cerimônia, né, com gestos, com rituais, e ele transformava a natureza da água. Né? A água normal, ela tem certas propriedades naturais. Ele convertia aquela água em água benta. Né? O que transforma, na ideia medieval, transforma a natureza das coisas. E a pessoa que fazia o julgamento do ordalho da água, muitas vezes era uma mulher acusada de feitiçaria, né, ou de heresia, ou de algum crime contra a igreja, né, ou contra a religião. Então, qual que era a conclusão teológica, né, que era retirada desse tipo de situação? Que a água benta, ela iria rejeitar a pessoa que fosse tocada por esse crime, que fosse culpada. Porque a água ela se transforma e ela ganha esse poder. Então, neste caso, a pessoa que boiava, a pessoa que não afundava na água, depois de ter sido colocada ali, amarrada, ela era
justamente a culpada. E a pessoa inocente é aquela recebida pela água. É aquela que pôde afundar na água benta. Tá? E aí, claro, se a pessoa afundasse, vocês veem ali os pezinhos da pessoa afundando, né? Aí isso significava que ela era inocente. Bruxas eram magras, né? Então, Bruno, existem casos em que pessoas não afundavam? Né? Essa é uma boa pergunta. Pelos livros da Idade Média, existiam. Talvez a água benta realmente tivesse o poder, né, de se comportar diferente do H2O e fazer a pessoa ser expulsa da água por poderes mágicos. Ou, na verdade, a grande questão era como que funcionava o julgamento e como que o poder que a pessoa que julgava tinha de conduzir a pessoa acusada para uma direção ou para outra. Né? E daí o Paulo comenta assim, ou seja, morre de qualquer jeito, né? Porque se a pessoa flutua, eles vão retirar a pessoa da água, né? Geralmente a mulher, e fazer o último favor, né? Tratamento digno, pelo menos salvar a alma dessa pessoa, né? Colocando o seu corpo numa fogueira. Né? E as inocentes ganham o direito de ser afogadas, né? Diz a Maria Clara. E a pessoa inocente, ela geralmente era salva, aí depois do afogamento, né, pelas pessoas que, não, tá, já provou a inocência, então vai lá e tira. E se conseguiu sobreviver ao afogamento, ela sai livre. Afogado por ser inocente ou queimado na fogueira. Tá. Então, assim, qual que é a lógica disso? Parece completamente irracional. Em certa medida é irracional. Tá? Não vamos passar pano também, dizer, não, eles tinham ótimos motivos para pensar assim. Eles tinham seus motivos. Mas a gente precisa entender uma coisa mais profunda aqui. E isso tem a ver com os julgamentos até hoje, né? Que é o papel da tortura. O papel da relação desigual de poder entre quem administra o julgamento, o processo acusatório, e a pessoa que é acusada de alguma coisa. Né? Quem fica com a corda na mão, com a pessoa se afogando, para decidir se já é o suficiente para provar a inocência, o fato da pessoa estar afogando ou não, tem enorme poder sobre essa outra pessoa. Ela é que decide, na verdade. Né? Não é a intervenção divina, não é a água benta. E esses ordalhos, eles são a etapa final de um processo, né? De um processo de resolução de conflitos, digamos assim, um processo de julgamento, em que a pessoa ela tem diversas oportunidades anteriores de confessar, de colaborar com a acusação. Né? Então, justamente, o ordalho é a etapa final de um processo da pessoa que não quis confessar aquilo que ela está sendo acusada. Né? Então, ela vai sofrer o que é um processo de tortura, e a lógica, e isso vem desde da antiguidade, a ideia de que, através da tortura, a verdade se revela. Porque a pessoa ela consegue esconder a verdade enquanto ela está livre, mas se ela estiver sob tortura, ela não consegue mais esconder a verdade. Essa forma de pensamento ela era muito profunda na história. Ela se encontra em diversas culturas, inclusive desde a Grécia Antiga, por exemplo, um exemplo peculiar. Os escravos, isso tanto na Grécia quanto em Roma, os escravos eles não podiam servir de testemunha num julgamento, porque a ideia é de que o escravo ele iria fazer aquilo que o dono do escravo manda, né? Inclusive pela ameaça do dono do escravo de poder bater nele, coisa assim, executar punições. Mas, vejam a peculiaridade aqui, o depoimento do escravo
se fosse obtido sob tortura, era válido. Porque a tortura era vista como uma forma de revelar a verdade. Então, os ordálios, eles se conectam muito bem com essa ideia da tortura, porque, primeiro, porque é um instrumento de julgamento que dá enorme poder a quem está julgando, a quem está acusando. Tá? Um poder muito desigual, uma relação bem desequilibrada. Tá? Segundo, que ela sempre é trazida para a ideia de que ela tem que colaborar, de que tem que confessar para ter uma pena menor, ou para ter uma piedade, né, para ter uma escapatória, digamos assim. Se a pessoa confessasse, qual seria a sua pena? É difícil saber, porque no direito medieval, como eu falei para vocês, o que predomina são os particularismos. Né? E como é aquela pessoa que está decidindo, ela tem uma ampla margem para decisão. Ela pode confiscar os bens, ela pode, né, expulsar aquela pessoa do local, ou ela pode também ser executada. Né? Várias punições são possíveis, não existe uma regra clara sobre isso. Então existia também uma enorme insegurança, né, por parte das pessoas julgadas. Por isso também a ideia de que não é a pessoa, é Deus que está julgando, era uma forma de resolver a questão, entre aspas, de não se falar muito sobre isso. Né? Também tem o fato de que a ameaça da tortura e a ameaça dos ordalhos fazia com que as próprias pessoas envolvidas, porque isso era um espetáculo público, as pessoas acompanhavam os ordalhos, né, com muito fascínio, porque elas queriam ver o momento em que a verdade seria revelada. Então, também existia a ideia de que se a pessoa aceitou passar por todos os ordalhos e foi até o final sem desistir, é que talvez ela realmente seja inocente. Consegue entender isso, né? Nossa, não, ela é tão convicta da sua inocência que ela aceitou segurar no ferro quente, aceitou ser afogada no lago. Aí, no último momento, aquele momento de quase como milagre ou de ressurreição da pessoa, ela é trazida de volta para o berço da comunidade com a sua inocência provada por um ordalho divino. Né? Então, esse era um processo bem complexo. Envolvia vários elementos assim que às vezes não são muito estranhos, mas não são tão distantes assim de algumas formas de se pensar. Né? O Paulo comentou aqui, as propriedades do morto ficavam para quem? Tá? Os ordalhos, na Alta Idade Média, eles eram uma forma geralmente associada às classes mais baixas, que sofriam, digamos assim, os ordalhos. Apesar de existirem exemplos de pessoas que escolhiam, pessoas da nobreza, que escolhiam fazer o ordalho para, de certa forma, demonstrar, né, a sua inocência. Eu perdi a descrição desse quadro que eu coloquei para vocês aqui na imagem. Tá? Eu não isso é na Borgonha. Eu não lembro na França. Eu não lembro exatamente qual que é a personagem que está fazendo esse ordalho, mas eu lembro que isso que é da nobreza. Né? Então existiam também pessoas da nobreza, mas geralmente não. E esse período dos ordalhos é diferente da Inquisição. O processo inquisitorial ele trazia consigo essa pena sobre os bens, o confisco dos bens. Né? Dos ordalhos eu nunca vi. Quer dizer, eu já vi sim. Já existem exemplos sim de pessoas que têm os seus bens confiscados. Tá? Mas é porque era menos comum. Tá? Podia ser confiscado pela igreja. Na verdade, quem administra o julgamento decide isso.
Então, de novo, né, ressaltando o caráter do poder enorme que tem a pessoa que julga. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui que tinham comentado. Se a pessoa confessasse, inocência... Tá, isso. Então, vejam que os ordalhos, eles são formas complexas de julgamento. Não é tão simples quanto parece. Não é só, porque inocente ou é culpado. Uma outra forma de ordalho, e agora a gente já está passando um pouquinho do nosso horário, tá? Quem precisar ter outra aula, pode sair, fica à vontade. Eu vou só terminar esses slides aqui com vocês. Uma outra forma peculiar de ordalho, muito parecida, são os duelos. Os duelos, eles eram institucionalizados. Havia uma forma de julgamento por duelos, que também vai continuar por muito, muito tempo. Tá? E tem uma coisa que eu preciso comentar aqui, tanto sobre ordalhos quanto sobre duelos, que elas são formas costumeiras de estabelecer julgamentos, e elas são formas que vão ser combatidas pelas autoridades oficiais. Tá? Os ordalhos, eles começam a ser proibidos pelas reformas da Igreja durante a Idade Média. Quem que gostaria de chutar aí por que a Igreja começa a proibir os ordalhos? Qual que é o problema dos ordalhos? Vamos lá, algum voluntário, só para não ficar falando sozinho aqui. Os ordalhos, eles tinham uma peculiaridade. Para a gente, o problema é que eles são irracionais, que eles não estão baseados em evidências, que a tortura não é uma forma de estabelecimento da verdade, tudo isso. Mas isso não era um problema para eles. O problema, até de um ponto de vista teológico, é que o ordalho, ele confere à pessoa o poder de invocar e de dar ordens, de certa forma, a Deus. Então tem uma pessoa que está dizendo, Deus, faça isso ou aquilo, julgue tal pessoa. Tá? Isso significa dizer que o poder de se conectar com Deus e de estabelecer a palavra de Deus, os julgamentos de Deus, ele é disseminado na sociedade, que várias pessoas podem fazer isso. Né? E isto concorre, de certa forma, com o poder oficial da Igreja. Então, existe no processo de centralização do poder na Igreja, né, do poder divino, digamos assim, na Igreja, existe uma série de reformas que vão buscar racionalizar os processos envolvendo julgamentos, né, de questões religiosas, e uma das formas de racionalização desses processos é proibir os ordalhos para que os julgamentos eles sejam mais formais, mais vinculados à estrutura hierárquica da Igreja, e que não seja qualquer um aí invocando um julgamento divino, né, capaz de administrar essa forma de julgamento. Os duelos eram uma forma muito convencional de estabelecer o julgamento. Tá? Os duelos eles vinham dessa ideia de valores. Tá. Aqui a pergunta importante da Jéssica. Né? A gente poderia dizer que esse direito penal era responsabilidade da Igreja nessa época? Tá? Então, é importante, porque boa parte, uma parte do que a gente considera direito penal, sim, era administrado pela Igreja. Mas havia uma questão de matéria. As matérias relevantes da Igreja e as matérias relevantes da jurisdição local. Pode falar, quem levantou a mão. Tá, legal. Então, deu para compreender? Então, existem essas diferenças. Não era tudo, né, jurisdição da Igreja, porque os assuntos eles variavam por tema. Tá? Mas eu preciso lembrar para vocês, né, essa divisão no papel ela é clara, mas na prática poderia haver muita confusão. Por exemplo, no direito romano, havia o crime de malefício, que é você amaldiçoar uma pessoa e assim causar danos a ela.
Por exemplo, se você lança uma maldição para o seu vizinho e as galinhas do vizinho começam a morrer, ou os animais morrem, ou a pessoa, o homem fica impotente sexualmente, isso é um crime no direito penal romano. Só porque como que a pessoa consegue amaldiçoar a outra causando impotência sexual? Através de um pacto com o diabo. Então isso cai na jurisdição da igreja também. Então isso tem duas jurisdições que se confundem muitas vezes, entendeu? Então as heresias seriam da igreja, por exemplo, o roubo pela autoridade local, exato. Agora, se a pessoa roubou no meio da noite, enquanto as pessoas dormiam, ou de forma misteriosa, porque ela se tornou invisível, porque ela fez um pacto com Lúcifer para ganhar poderes extraordinários e conseguir assim fazer o roubo, aí isso já pode ser uma questão da igreja. Então, assim, parece piada, né, que eu estou fazendo, mas sim, porque foi até engraçado o exemplo. Por que não é piada disso? É o fato de que eu consigo escolher a jurisdição de acordo com a forma como eu faço a acusação. Entenderam? Então, por exemplo, assim, tem um certo pessoa que está sendo acusada de um crime. Se eu digo que isso tem conexão com tal ação penal, ela vai para uma vara. Se eu digo que ela tem relação com a Petrobras, relação com não sei o quê, aí eu escolho a vara onde vai cair o processo penal. Eu tenho esse poder, o acusador. Né? Então eu adapto o conteúdo da acusação com a forma de julgamento que eu quero, ou com o juiz que eu quero. Isso é algo que faz parte do funcionamento de um sistema jurídico. Isso é típico de sistemas em que a acusação tem muito, muito poder. Os duelos, por outro lado, são uma forma descentralizada de jurisdição. Quer dizer que todo mundo pode decidir os seus conflitos no duelo. Ele ressalta aquele caráter de sistema de honra, de defesa da honra. Né? O acusador ele precisa arcar com as consequências de ter acusado pelo desafio. Então, se você acusa uma pessoa de crime, né, na Idade Média, a pessoa acusada pode responder com o desafio a um duelo para comprovar a sua inocência. E os duelos eles eram extremamente comuns, né, eles eram muito comuns na Idade Média, e eles também vão ser objeto de tentativa de proibição pela autoridade dos reis. Aí, quando os reis querem estabelecer a sua jurisdição, os seus magistrados, os seus tribunais, os duelos eles são uma espécie de forma tradicional de justiça que compete com a jurisdição oficial. Tá? Aqui no canto esquerdo inferior, vocês veem, na parte direita, vocês veem uma arena, né, em que duas pessoas estão duelando, e isso está sendo acompanhado por centenas de pessoas. Tá? Eram julgamentos públicos. Duas coisas importantes. Não necessariamente o duelo ele ia até a morte. Tá? Na verdade, a maioria dos duelos não ia até a morte. É justamente por isso que eles eram tão populares. Uma pessoa vence o duelo, dominando a outra, e aí o conflito se resolve com uma pessoa demonstrando a sua honra, a sua inocência, a sua virtude. E a outra humilhada. Mas, claro, eles podiam levar à morte, sim, e isso fazia parte da lógica do duelo. Uma outra característica é que não necessariamente a pessoa envolvida na disputa judicial que precisava ela própria duelar. Uma outra pessoa pode defender a honra como se fosse um advogado. O advogado ele representa a pessoa na ação penal. Então existiam diversos profissionais especializados em duelar. Então existia toda uma classe de gente, e a gente tem os manuais de esgrima da Idade Média, dizendo quais são as técnicas de combate, a armadura, tudo isso que você precisa fazer para duelar e vencer um duelo.
né? E aí, um bom duelista, ele era uma figura requisitada como um bom criminalista, um bom advogado criminal, né? Porque aquela pessoa ali, ela comprovava a inocência de todo mundo que pagasse bem naquele duelo. E outra consideração importante, vocês veem ali na parte esquerda agora, né? Existe uma relação de equilíbrio na parte de cima, duas pessoas com escudo e espada duelando, e na parte de baixo vocês veem, tem uma pessoa enterrada até a cintura, duelando com outra pessoa, né? O que é aquilo? Aquilo ali é um duelo judicial entre marido e esposa. Então, se a reação na câmera foi ótima. Então, se a esposa acusasse o marido de maus tratos, de violação à honra, de alguma coisa assim, né, ela também podia duelar, podia também resolver o conflito pelo duelo. Só que para equilibrar a relação, né, o marido ficava enterrado até a cintura, na terra, com a espada, e a mulher aí ficava livre em volta, mas aí não podia usar a espada. Bom, pessoal, a minha internet caiu aqui, eu conectei agora com o celular, mas eu não vou ter como continuar essa gravação, tá? Essa aula a gente também já tinha passado do horário, tá? Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, questionamento no fórum, tá? Sobre essas questões de direito medieval, que são interessantes, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação.